A equipe do jornal A Metrópole veio ao Jardim Botânico falar com Dado Villa-Lobos sobre o show que ele vai fazer em Niterói amanhã, no Saco de São Francisco. Tudo bom, Dado? Tudo jóia. Prazer, nos receber. Valeu. Gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre a sua carreira, começo da Legião. Você nasceu em Bruxelas, né? Uhum. Em 65. Contasse um pouco da sua trajetória. Pois é, então, eu passei minha infância viajando muito. Meu pai é diplomata, nasci em Bruxelas, depois fomos a Belgrado, depois Montevidéu e a primeira vez em Brasília, em 1971. 71, Brasília, tinha 11 anos de idade. Eu tinha 6. Então a gente praticamente cresceu juntos, né? Eu e Brasília. Depois eu volto. Em 75 eu vou embora, vou para a França e volto em 79. Onde, nesse momento em que o país estava passando por uma grande transformação, digamos assim, né? Um processo de redemocratização e tudo, enfim. Essa ebulição toda política, sociocultural ali acontecendo em Brasília, uma cidade totalmente fora do eixo cultural, né? Do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, uma cidade que tinha 19 anos de idade. E foi quando eu encontro esses caras todos, né? O pessoal do punk rock de Brasília, quando eu vou assistir um show do Aborto Elétrico no Foods, numa lanchonete que era perto de casa. Eu fui a pé e ali eu vi o Aborto tocando. Era Renato, Fê e Flávio. O André Petróleos ainda não estava lá. Isso foi o quê? Em 81, por aí. 80, 81. E ali, enfim, aquele contato ali com aquela energia, com o que estava acontecendo, aquela garotada, os caras tocando punk rock. Eu já tinha ouvido o Ramones ao vivo antes e aquilo tinha me marcado de alguma forma. E então conheci a turma do punk rock, a turma da Colina, que era Renato, Fê, Flávio, Louro, Jerusa, o pessoal da Blitz, 64, o Bonfá, claro, que tocava numa banda chamada Slu. E ali esse contato, enfim, acabou que 2 anos depois a gente estava formando a Legião Urbana, né? Formando no sentido de que a gente começou, eles me chamaram para tocar com eles. Você né? entrou no lugar do Ilco, né? Exatamente. Sua banda era Dado e Reino Animal. Dado e Reino Animal, fiz essa banda, Dado e Reino Animal. Durou pouco, era uma banda que tinha 4 músicas instrumental. Era eu, Dinho, Bonfá e o Louro. Bom, aí seguimos em frente e montamos o repertório para um festival que tinha sido organizado na Associação Brasileira de Odontologia, um teatrinho que tinha lá na 616. E hoje a gente está comemorando, né, esse ano que passou, os 30 anos do nosso primeiro disco, né, do lançamento do primeiro disco, que é esse aí, que você tem o vinil, né, uma foto de Maurício Valadares, aí também. E isso foi aqui no Jardim Botânico, ali dentro. E está sendo incrível, né, de estar assim rodando o Brasil de novo, como nunca fizemos. Como surgiu a ideia de voltar à Legião Urbana? Surgiu a partir do momento do ano passado em que a gravadora sugeriu de se fazer uma edição especial de 30 anos do primeiro disco, ou seja, fazer um box, um lançamento especial, enfim, uma edição especial desse disco. Aí a gente, e para tanto, os caras mandaram todos os tapes que a gente usou para gravar esse disco, né? Então, ou seja, os tapes de 83 até 84. Foi quando o disco saiu em janeiro de 85. E aí a gente começou a ouvir, eu e Bonfá, e aí fui percebendo que tinha muito material, e era um material que fazia o maior sentido em relação a esse primeiro disco, assim, que a gente aprendendo a tocar essas músicas, a gente tocando no formato ao vivo para um programa de televisão, da Clipe.
o Renato falando coisas sobre o que a gente era e o que a gente seria, enfim, o Renato profetizando. E aí a gente viu e montou um segundo disco com 19 faixas, se eu não me engano. Com todos esses outtakes, a gente aprendendo as demos do Rio, demos de Brasília que a gente fez, a gente aprendendo a tocar Será, Ainda é Cedo, coisas ao vivo também, de fita cassete. A primeira música que tocou na Rádio Fluminense, que veio de uma demo que a gente fez em Brasília, que era Petróleo do Futuro. Maurício Valadares, que tirou essa foto, era o cara que tinha esse programa lá em Niterói, na Fluminense, Rock Alive. E ele botou Petróleo do Futuro pra tocar. E, enfim, e aí, cara, aí a história todo mundo conhece. A partir desse primeiro impulso, esse primeiro disco, a gente seguiu adiante, né? Assim. Quais as influências que a Legião Urbana teve e qual você principalmente? Você foi influenciado por quem? Eu acho que nesse primeiro disco aí a gente era totalmente influenciado pelo punk e pelo pós-punk, né? Assim, você vai ter ali coisas de Joy Division, você vai ter coisas de New Order, né? Tipo assim, coisas The Clash, U2, Gang of Four, né, cara? Eram as coisas que a gente ouvia, misturado tudo com a nossa cultura brasileira, né? Assim, as coisas que a gente ouvia em casa, tipo Chico Buarque, a gente ouvia A Cor do Som, né? Ouvia os Novos Baianos, aquelas coisas todas, né? Eram bem ecléticos, né? E como surgiu a ideia de convidar o André para ser o novo vocalista da banda? Pois é toda uma é toda uma elipse do tempo, né? Assim, essas coisas astrológicas que acontecem de 20 em 29 anos, né? O retorno de Saturno, coisas que vão acontecendo e não são premeditadas assim. Tudo aconteceu porque há 3 anos atrás eu participei de um projeto da Monique Gardenberg, da Dueto, junto com o Banco do Brasil, chamava BB Covers. E a Monique chamou Tony Platão, aí que me chamou para participar do lance, chamou o Liminha também e tal. E o projeto era o quê? Fazer covers de Beatles. Tocar Beatles, né? Então montou-se uma grande banda com o João Baroni, eu, o Liminha, o Tony e o Leone também. E aí tínhamos convidados, uma banda de apoio também, convidados. E aí a gente ficou meses ensaiando aqui nas nuvens, no estúdio do Liminha. E passaram todos os convidados, era Paulo Miklos, Sandra de Sá, aí tinha a Marjorie este ano, e André Frateschi. E o André, cara, foi o último cara, mora em São Paulo, foi o último cara a ensaiar. Ele é ator, né? Ele é ator e cantor. Aí foi o que aconteceu. Aí eu cheguei meio atrasado nesse dia do ensaio, a sala estava cheia, todo mundo tocando. Aí eu passei, falei boa noite e tal, peguei, todo mundo tocando. Aí daqui a pouco chega a vez o André, fala, André, pô, que maravilha. Ele vai lá, vai cantar Oh Darling e I Am the Walrus. E aí ele toca Oh Darling, era uma coisa assim de parar e ouvir ele cantar, que estava impressionante. Uma música difícil de cantar. Paul McCartney levou 3 dias para gravar aquela música. Muito alta, né? E aí ele arrebentou num grau assim incrível, né? Beleza, esse foi o ensaio. Aí teve o break do ensaio, eu tô lá comendo uma pizza. E ele vira e fala assim, pô, Dado, você não vai lembrar de mim, mas, cara, eu sou o André, né? Eu sou o filho da Denise Del Vecchio, lá da peça Feliz Ano Novo, Feliz Ano Velho. Do livro do Marcelo Paiva, Feliz Ano Velho, fizeram uma peça. E a gente era muito amigo do Marcelo e aí o produtor da peça resolveu chamar a gente para tocar junto com eles, enfim. Eles apresentavam a peça na universidade, na Unicamp,
foi na UNB em Brasília e em São Paulo também. E nisso, aí a peça acontecia no teatro, terminava a peça, a Legião Urbana entrava e tocava. Era essa dobradinha, teatro com música também. Uma das protagonistas da peça, que é a mãe do Marcelo Paiva, era a mãe de André, que levava o André junto com ela. Entendeu? Uhum. E ele ficava ali no camarim, esperando a peça acabar, e ficava com a gente. Ele era um menino de 10, 11 anos de idade e que estava ali. Aí depois ele assistiu o show também e tal, e ele teve esse negócio da música muito, muito forte, muito, enfim. Para ele esse disco e esse momento todo foi muito importante na vida dele, como ele está sendo agora pra gente, muito importante agora, ele no palco com a gente, interpretando essas músicas e cantando de uma forma incrível, do jeito dele. Entendeu? Jeito único, né? Então foi assim que se deu, pela sorte, pelo destino. Tem uma geração pós-Renato Russo que cada vez mais ouve Legião Urbana. O que você atribui a isso? Cara, isso eu atribuo isso à magia da música, né, cara? Assim, é algo mágico, realmente. Música, quando entra aqui, fica aqui dentro, é porque tá fazendo muito sentido para muita gente, né? Que é uma coisa impressionante, né? Depois que a banda acabou, essa geração continua ouvindo cada vez mais. Porque eu acho que, assim, são as músicas que ficaram, né, assim, de alguma forma, Eu tenho um sobrinho, na cultura brasileira. eu tenho um sobrinho que adora vocês. Ele tem 18 anos. Isso Passou de mim para ele. Não foi eu que apresentei ele ouviu. Isso. Coisa natural. Isso é muito legal e a gente percebe nessa excursão aí agora também crianças de 8, 10, 15 anos, né? Até senhores que nem eu, que tem 50, mas é bem abrangente, assim. E independente de classe social, de qualquer coisa, é algo que realmente continua chegando e transformando as pessoas. Isso porque eu só posso atribuir ao valor e ao conteúdo dessas canções, né? Que é o nosso grande sonho de sempre, que foi fazer discos que ficassem para sempre. É inevitável falar do Legião Urbana sem falar do Renato. A gente gostaria de saber um pouco da sua convivência com ele. Cara, o Renato era um cara super, hiper conturbado e às vezes difícil, mas também muito carinhoso, atencioso, né, divertido, mas internamente conturbado e até frágil, assim, em determinadas questões, né. Eu acho que ele colocou a vida de todo mundo aí nas canções, nas letras e de uma forma muito, muito forte e muito esperta, assim, no sentido de que universalizou, assim, as coisas internas dele, né? E cara, ele era esse cara, tipo, o irmão mais velho, né, que quando tinha que amparar, ele te amparava, te ajudava. Quando tinha que te encher o saco também, te enchia o saco, né, como todo irmão, né? E a gente viveu mais de 15 anos, né, juntos, até ele partir em 96. E ele era esse cara que realmente determinado, que eu me lembro agora, nos meus 15 anos, 16, quando eu conheci, super determinado, já sabia o que queria fazer e juntava aquela turma em Brasília para fazerem alguma coisa, de tipo assim, vamos fazer um movimento aqui nessa cidade, muito pensando em Brasília mesmo, como fazer aquela cidade acontecer dentro do Brasil, né? Era uma questão de trazer uma identidade para aquela cidade, né? De formar, trazer cultura ali para aquele lugar também e botar Brasília no mapa. Eu acho que a gente conseguiu e ele conseguiu o que ele queria nesse sentido, com certeza. Enfim, ele era um cara extremamente... Aí, outro dia a gente vendo
um vídeo em que a gente estava fazendo o 5º álbum, o 5. E a gente passava noites e noites no estúdio lá na Barra, no Mega. E eu vendo o vídeo, eu tinha esquecido, né? A gente fazendo aquelas músicas, né? E era tipo metal contra as nuvens, sabe? Considerado até um disco bem pesado, né? E a gente fazendo ali, a gente muito focado, sabe? Muita disciplina, muito foco e muita atenção e trabalho no processo de composição que a gente estava passando ali. Então, e ele sempre, né, sereno, corretíssimo, certo, e todos limpos, ninguém drogado, entendeu? Todo mundo ali trabalhando para aquilo acontecer, né? Pensando naquilo. E ele era esse cara que conseguia pegar e fazer isso tudo acontecer desse jeito, entendeu? É a sua primeira vez em Niterói, Dado? Não, já tive algumas vezes em Niterói. Não, tocando. A banda, a Legião Urbana. A Legião Urbana, sim. Eu já toquei no Teatro da UF lá, ali, né? Começo de Caraí, né? Uhum. Aquele teatrinho maneiríssimo. Já toquei lá, mas a Legião é a primeira vez, né? A gente nunca... Acho que a gente centralizava as coisas aqui no Rio, né? Você tá com esse ingresso aqui, né? Do Jockey, né? E o Metropolitan, que aí juntava a rapaziada de Niterói e vinha pra cá, né? Aí... Mas vai ser incrível no aniversário da cidade, né? Vai ser... Niterói é um lugar bem diferente, especial, né? É bem... Eu já estive lá algumas vezes, tenho amigos lá. E... já fui pedalar lá, muito bom. E, na praia? Pedalar na praia? Fui até... Em torno ali, né? Caraí, São Francisco. Não, fui lá Pingá, pro Piratininga, né? Piratininga. Enfim. Mas é a primeira vez realmente, tocando a Legião, assim, nessa homenagem aí, vai ser bom. A equipe do jornal A Metrópole encerra a entrevista no estúdio do Dado Villa-Lobos. Esperamos amanhã vocês no show da Legião Urbana, que comemora 30 anos desse disco. Obrigado, um grande abraço.